Olá para todos. Estamos aqui para estudar as conclusões do Livro dos Espíritos, especificamente as conclusões 7 e 8, que apresentei no dia 9, quinta-feira, à tarde, 9 de outubro de 2025, no Centro Espírita Caravana do Conselheiro. Então, eu coloco aqui e partilho com vocês essa parte de estudo que eu apresentei lá. Então, aqui está, né, a nossa capa da apresentação das conclusões 7 e 8. Kardec termina o Livro dos Espíritos com 9 conclusões. E vamos entender por que que ele escreveu essas conclusões. O que vem a ser essas conclusões do Livro dos Espíritos? Seria uma análise de tudo que foi escrito. Geralmente, né, você conclui o pensamento, mas não é bem isso. Kardec, ele escreve as conclusões mostrando assim qual foi o impacto da ideia espírita no comportamento das pessoas. Quando surge, né, o espiritismo, as mesas girantes e toda a pesquisa dele, e o próprio Livro dos Espíritos, quando é lançado, Kardec ele percebe um impacto muito grande, principalmente porque era uma coisa nova, né, para a sociedade, para muitos difícil de entender. Então, o espiritismo sofre naquela época muitos embates. E aí, Kardec, ele começa a ver esse impacto. E, na verdade, as conclusões vêm como respostas a esses comportamentos. Kardec vai analisar comportamento dos seus adversários, o que ele chama de adversários do espiritismo. Ele vai analisar o comportamento dos próprios espíritas, que também têm um comportamento diversificado. E ele vê os efeitos disso na vida das pessoas, né? O que o espiritismo traz de efeitos na vida das pessoas e na sociedade em si. Então, essa é a finalidade das conclusões de Kardec, é colocar qual foi esse impacto da ideia espírita no comportamento das pessoas. E ele chama atenção para a questão dos adversários da ideia espírita, vendo assim posições que eles colocam, né, geralmente contrapondo, geralmente criticando o espiritismo. E aí ele coloca uma coisa que eu acho muito importante até para nós hoje. Ele diz que nós só podemos dar um parecer de algo que a gente conhece. Então, ele coloca isso até para os seus adversários, os adversários da ideia espírita, porque ele percebe que às vezes não tem fundamento o que eles dizem, porque há um desconhecimento da ideia real. E ele pode falar isso com categoria, porque ele foi um profundo pesquisador, cientista dentro do espiritismo, que analisou, né, com todo um trabalho de observação, de comparação e depois de análise. Então, ele tinha condições de falar sobre algo que ele estava entendendo, que ele buscou entender, que ele buscou conhecer. Então, é isso que ele diz: a gente não tem que falar sobre algo que a gente não conhece. Simplesmente dar um parecer por um parecer. Dizer o sim pelo sim ou o não pelo não. A gente tem que saber, através da razão, do conhecimento, da pesquisa, sobre aquela
situação, para depois, então, sim, eu falar com categoria, falar sabendo o que eu estou dizendo. Caibar Schutel, que foi um grande divulgador da doutrina espírita, ele disse o seguinte, que a verdade sempre aparece. Por mais que queiram empaná-la, subjugá-la, ela brilha, aparece e, quando a julgam morta, ela se apresenta rediviva, ressuscitada, como Jesus na Judéia depois da crucificação. Então, que isso aí reafirma o que Kardec coloca ali, quer dizer, aquilo que for verdade vai permanecer e vai vir à tona. O que não for verdade vai se esvair por si mesmo. Então, dentro dessas questões, né, das conclusões, as três primeiras conclusões do Livro dos Espíritos, a conclusão um, 2 e 3, ela vem logo assim como uma resposta ao materialismo, a a questão dos materialistas que se colocam logo de cara como um adversário da ideia espírita. Então, a primeira conclusão, ela vai colocar exatamente essa questão do espiritismo como um forte antagonista do materialismo. E esse é o embate, né? Muitas vezes, e aí Kardec vai fundamentando essa questão com questões que ele já havia aprofundado dentro do Livro dos Espíritos, que ele traz aqui para mostrar esse antagonismo do espiritismo com o materialismo. Na segunda conclusão, Kardec traz a questão da ciência do espiritismo, né, mostrando como assim a ciência do espiritismo vem entender as leis que regem o universo como um todo, e isso traz a fundamentação, né, mais uma vez com coisas que ele já havia dito dentro do livro e em contraponto a todos aqueles que estão em embate com as ideias espiritistas. Na conclusão 3, ele vai falar da responsabilidade e da evolução, colocando que nós não somos vítimas do acaso, mas que nós somos artífices do nosso próprio aprendizado. Mais uma vez, colocando que não as coisas não acontecem simplesmente por acontecer, mas que existe todo um embasamento trazido muitas vezes de outras vidas e que é nossa responsabilidade esse caminho da nossa evolução, e não simplesmente do acaso e o nada, né? O materialista que só acredita no hoje, na matéria, no aqui e agora, e que de nada importaria tudo que você vive hoje se tudo isso vai para o túmulo junto com você. Continuando esse caminho das conclusões do livro, Kardec vem desmistificar a questão do sobrenatural. Os seres humanos, né, nós em si, seres humanos, a gente tem uma tendência a querer saber, né, o extraordinário. As próprias religiões em si atraem muito a curiosidade das pessoas quando se fala do sobrenatural. Então, se está acontecendo algum chamado milagre naquele local, naquele templo, naquela religião, todo mundo corre para lá. A gente vê vários fatos acontecendo ao longo da história, o Cristo que sangrou, aparições de Nossa Senhora, ou mesmo sessões de descarrego, né, por algum missionário e que atrai um grande público. Por quê? Porque as pessoas têm essa tendência de querer saber, né, do sobrenatural, uma ação direta, né, de Deus.
na Terra como algo sobrenatural. E Kardec vem justamente desmistificar com o Espiritismo, colocando que tudo é muito natural. Tudo que acontece, os próprios chamados milagres, nada são a mais do que leis naturais, só que muitas vezes desconhecidas de nós. E ao passar do tempo, quando você consegue entender e conhecer essas leis, a gente percebe que não tem nada de sobrenatural. Tudo está dentro da lei natural, das leis que regem o universo. E diz que o fundamento do espiritismo ele não se apoia nos fenômenos, mas na consequência moral trazida na sua mensagem de vida além da matéria. Que essa é outra questão que justamente desmistifica, então, porque muitas vezes se pensa no espiritismo só como fenômeno, só como comunicabilidade entre os dois mundos, entre o mundo espiritual e o mundo material. E a essência do espiritismo, Kardec vem trazer aqui nas conclusões, não é os fenômenos em si, mas são as consequências morais que esses fenômenos trazem de mensagem. É a nossa reforma íntima, é a nossa mudança de comportamento diante de um mundo que vai muito além da matéria, de um mundo que não se perde, de um mundo que é o mundo espiritual, a nossa verdadeira casa. Dessa forma, então, ele continua na conclusão 4, falando do Espiritismo como um consolador prometido, aquele que vem trazer um conforto, uma consolação diante dessas situações que vão além da matéria, então eu tenho um consolo de que tudo aquilo que eu construo não será perdido. Ele vem colocar na conclusão 5 a interconexão, a importância da interconexão com outras ciências que ajudam a entender vários fenômenos. Então, aí, a ajuda do magnetismo, da ciência do magnetismo, a ciência da filosofia, que vem clarificar as ideias trazidas pelos espíritos. E na conclusão 6, ele vem então reafirmar que o Espiritismo não é obra de um homem, ou seja, o Espiritismo não é obra dele, Denisar Rivail de Kardec. Não é ele o autor do Espiritismo, mas que o Espiritismo é obra dos espíritos, da mensagem dos espíritos, através de inúmeros médiuns que fazem essa comunicação e essa exemplificação do que é a vida no plano espiritual. E assim a gente entra, então, propriamente dito, na conclusão 7, que é o tema de hoje, mas eu acho que essa introdução era muito importante ser feita para a gente entender esse contexto das conclusões do Livro dos Espíritos. E a gente entra agora, então, na conclusão 7, onde Kardec aqui, resumidamente, ele traz em trio, né, três aspectos do Espiritismo, que desses três aspectos vão gerar três comportamentos espíritas nos adeptos, três tipos de adeptos, ele vai colocar, no sentido não de classe, mas de graus, ou seja, o espiritismo é uma coisa que você vai gradativamente evoluindo, e traz também três características, podemos dizer, três tipos aí sim, de adversários do espiritismo. E conclui ainda, né, nesse item 7 com os três efeitos principais
que o espiritismo causa nas pessoas. Então ele começa essa conclusão 7 dizendo que o espiritismo ele se apresenta sob três aspectos diferentes. O primeiro, que é o aspecto das manifestações, as mesas girantes, as comunicações, né, as escritas lá da cestinha, que vinha essas comunicações. Um segundo aspecto, que é o aspecto filosófico, que são os princípios de filosofia e de moral que vão decorrer dessas manifestações. E um terceiro aspecto, que é a aplicabilidade desses princípios. Então, ele diz que a partir daí, a gente tem três tipos também de adeptos do Espiritismo. O primeiro, que ele diz que é os experimentadores, aqueles que se limitam a constatar a veracidade das manifestações. Então, somos nós espíritas quando estamos extremamente ligados e somente ligados à questão das manifestações, é, as comunicações mediúnicas, as psicografias, é, todos os eventos de manifestações que muitas vezes fomos até buscar nas casas espíritas, né? A gente vai buscar a comunicação com os espíritos, saber o que que eles têm a dizer. A gente fica muito preso só à questão da manifestação, né, do mundo espiritual com o mundo material. E ele chama aí de experimentadores. Um segundo tipo, né, o de grau, que eu acho que isso que é importante quando ele fala de graus, porque a gente vê uma progressão. Ele diz que aqueles que compreendem, compreendem as essências, os princípios, né, os princípios básicos do Espiritismo, então compreendem que existe uma imortalidade da alma, compreende que existe vários mundos, mas também não avançam, ficam nessa, simplesmente compreendem, sabem que existe, acreditam nisso, mas não vão muito à frente. E o terceiro grupo que ele diz que então é os que praticam ou se esforçam por praticar. É aqueles que trabalham na sua reforma íntima. E olha que interessante que ele disse que é os que praticam ou se esforçam por praticar. Então, ele já vê aqui que não é uma coisa acabada, porque há um esforço de todos nós nessa prática de reforma íntima e que muitas vezes a gente não consegue, com certeza, né? Precisamos de várias encarnações para conquistar isso. Então, vocês veem aqui quando ele fala que são três graus, no sentido de que a gente precisa ir dando passos dentro da nossa crença espírita, no sentido de que a manifestação, o sobrenatural, pode nos atrair a curiosidade, aí a gente vai compreender, a gente vai ter que o que estudar, mas se a gente não praticar tudo aquilo que a gente estuda, tudo aquilo que a gente aprende, a gente vai acabar virando simplesmente os experimentadores e ficar ali, no primeiro grau. Ele continua falando o seguinte, que seja qual for o ponto de vista científico ou moral, sob o qual se considerem esses fenômenos, nessas manifestações, cada um deles significa que é uma ordem totalmente nova de ideias que surge, cujas consequências resultarão numa profunda modificação na humanidade. E também compreende que essa modificação pode apenas acontecer no sentido do bem. Olha que interessante. Então, ele traz que realmente há aqui toda uma novidade, uma maneira de interpretar totalmente nova daquilo que existia até aquele século, em relação a dogmas, em relação a manifestações, em relação até à prática, né, de Jesus de Nazaré.
dos seus milagres, dos chamados milagres. Então, há aqui um significado totalmente novo de tudo aquilo que existia até então. E isso é claro que vai causar um impacto. Uma ideia nova de tudo aquilo que eu acredito até hoje, que eu indago, que eu estou ali procurando, né, entender, vai causar esse impacto. Mas olha o que é bonito Kardec colocar, né, que isso vai causar uma profunda modificação, porque não dá mais para ficar do jeito que estava. A razão ali vai nos mostrar caminhos, e aí é aquilo, quem tem olhos de ver, vão ver. Quem tem ouvidos de ouvir, vão ouvir. E não vão ficar estagnados. Mas ele diz que, de qualquer maneira, toda essa modificação, ela sempre vai acontecer no sentido do bem. Então, não existe nada dentro da ideia espírita que nos leve a uma modificação para o mal. Não. Isso seria uma má interpretação, uma interpretação totalmente equivocada. Todas as mudanças, tudo aquilo que o Espiritismo vem trazer de profunda modificação é para o bem. E a Kardec está colocando aqui, quando ele fala dessas três características do Espiritismo que vai gerar esses três tipos de adeptos, ele está falando o quê? Ele está falando do tríplice aspecto da doutrina espírita, né, que é tão estudado por nós, que é essa questão de religião, ciência e filosofia, né? A questão da indagação das nossas dúvidas, para onde, de onde viemos, para onde vamos, todas as nossas dúvidas, de que adianta toda a minha vida aqui, por que que eu sofro, por que que um sofre mais, outro sofre mesmo, toda essa indagação, a filosofia vem responder essas dúvidas nossas e o espiritismo, nesse aspecto filosófico, traz toda essa interpretação, essa interpretação mesmo, né, da situação, responde, né, todas essas respostas, que é explicada pela ciência. A ciência ela vai comprovar a verdade das coisas que acontecem e que a gente não entende. Então, a ciência traz esse caráter explicativo, porque eu não entendo determinadas situações e a ciência vai me ajudar comprovando, explicando, né, mostrando teorias como da ação e reação, das consequências das minhas atitudes, tudo isso a ciência traz para a gente, né, com leis de física, de ação e reação, que tudo aquilo que você faz tem uma consequência. E isso tudo para quê? Para que haja uma transformação moral. E é através dessa transformação que eu vou cada vez mais firmar esse elo com Deus. Esse Deus que já existe, esse reino que já está dentro de mim e que eu vou ali cada vez mais descobrir esse elo, esse religare, essa religião que é o religar, me conectar com o divino, que é a transformação moral. E aí, depois de apresentar toda essa questão do impacto com os adeptos do Espiritismo, os três graus de adeptos, Kardec traz agora três categorias. Também ele diz que, da mesma maneira, essas manifestações, essas características do Espiritismo, ele vai trazer também adversários, nos adversários também três categorias, que ele vai dizer. Os primeiros são aqueles que negam. Negam terminantemente, eles não admitem nada fora dos seus sentidos. Simplesmente não acredito, isso não existe, não acredito nas ideias espíritas. E aquilo que eu dizia antes, muitas vezes negam sem menor embasamento, sem saber do que estão falando. Como é que eu vou negar uma coisa que eu não sei, eu não pesquisei?
Eu não estudei. Fica complicado, né? Ele coloca aqui uma segunda categoria, que seriam daqueles que reconhecem o Espiritismo, mas eles temem, e por temer, eles vão combater. E combatem por interesses pessoais, porque reconhecendo que aquilo é uma verdade, aquilo pode atrapalhar os meus intuitos. Então, com isso, eu vou combater, porque eu não quero justamente me modificar. Eu não quero modificar o meu comportamento. E o Espiritismo vai combater aquele meu comportamento, aquele meu egoísmo, aquela minha ambição. Então é melhor eu negar. E a terceira categoria, que são aqueles que não rejeitam nem aprovam, é o que a gente chama de ficar em cima do muro, né? E geralmente esses que nem rejeitam nem aprovam, no fundo, eu diria, eles têm consciência de que as ideias são verdadeiras. E por que que eles não rejeitam e nem aprovam? Porque no fundo eles percebem a censura severa que o Espiritismo traz às tendências malignas que estão dentro deles. E aí, eles encontram nessa moral espírita essa censura severa, e aí eles preferem não se posicionar. É melhor não me posicionar, porque a partir do momento que eu me posiciono, ou eu assumo de vez as minhas ideias que não são nada boas, ou eu vou ter que tomar uma atitude e mudar. Kardec continua dizendo que os primeiros, esses que negam, eles são dominados pelo orgulho e pela presunção. Então, o orgulho e a presunção deles eu não aceito nada que vai além dos meus sentidos, não adianta. Eu fico preso ao meu orgulho e à minha presunção. Os segundos são dominados pela ambição. A ambição é tão forte que é melhor eu não, apesar de eu entender, de eu admitir, de eu saber, é melhor eu ficar na minha, porque isso vai atrapalhar a minha ambição. E os terceiros, ele fala que é dominado pelo egoísmo. O egoísmo é tamanho, eu não quero mudar, eu quero continuar do jeito que eu estou. É, e aqui, Kardec diz o seguinte. Fechando essa ideia dos adversários, das categorias. Ele diz que compreende-se que essas causas de oposição, não tendo nada de sólido, devem desaparecer com o tempo. Então, o que Kardec vai falar? Como não tem fundamento, e como eu disse, muitas vezes eles até sabem que aquela é uma verdade, só não querem admitir por egoísmo, por ambição, né, por orgulho e presunção. E que então Kardec diz que até num sentido assim de não se preocupar com isso, porque não tem um fundamento sólido. E Kardec sabe que não tem, porque Kardec estudou profundamente. E Kardec sim tinha um conhecimento sólido para apresentar. Então ele diz, aquilo vai cair por terra. Não adianta, porque eles não têm como sustentar uma mentira. Nenhum oferece demonstração séria e irrefutável, justamente por falta de fundamentação, que são esses, principalmente, né, os materialistas, os que estão altamente presos aos conceitos da matéria, aos interesses da matéria. Ele diz: a ação da ideia espírita não é claramente nem a mesma nem no mesmo grau em todos aqueles que as professam, vejam bem, mas é sempre um melhoramento. Bastará apenas provar a existência de um mundo extracorpóreo, o que implica a negação das doutrinas materialistas. Então, vejam bem, esse impacto que Kardec vem colocar e trazer aqui
nas conclusões, esse impacto, ele diz que, né, toda a ação dessa ideia, ela não é a mesma, não tem o mesmo grau em todos os que professam. Ou seja, é uma questão realmente gradativa da gente ir aos poucos entendendo como é necessário estudar, aprofundar e aí sim esse melhoramento vai acontecendo aos poucos e essa mudança vai acontecendo, o que ele diz que vai implicar cada vez mais, conforme a gente vai estudando e entendendo, a negação em si do materialismo, que é, como ele lá na conclusão coloca, né, o grande antagonismo, o grande antagonista do espiritismo é o materialismo. E ele termina esse item 7 agora falando sobre os efeitos do espiritismo. Ele diz que, porém, para os que compreendem o espiritismo filosófico e nele veem além dos fenômenos mais ou menos curiosos, os efeitos são outros. Então, para quem acredita, qual vai ser o efeito? O primeiro efeito, ele diz que é o sentimento religioso, é a questão moral, é a questão da mudança. Ocorre o que? A gente começa a ter uma serenidade diante da morte. Por quê? Essa é a grande questão do materialismo. De que adianta eu viver tantas coisas se quando eu morrer eu levo tudo para o túmulo? Então, tudo aquilo que eu fiz, tudo aquilo que eu construí é um nada. Então, isso faz com que eu tenha até um temor muito grande da morte. Conforme eu vou entendendo que existe um mundo espiritual, que é o mundo verdadeiro e que vai muito além da matéria, e que tudo aquilo que eu construo no meu hoje, eu vou perpetuar no meu espírito, não vai nunca terminar, só vai me conduzir cada vez mais a uma evolução, eu vou ter uma serenidade maior diante da morte. Isso é um primeiro efeito que Kardec traz, né, dentro dessa característica de transformação moral. Eu vou passar a defender a vida sem lamentos, porque eu sei que a vida, ela é única, ela é perene, ela não termina nunca. Então eu vou entender que tudo aquilo que está acontecendo é passageiro, mas a vida, ela é perpétua, ela não vai terminar nunca. Um segundo efeito, ele diz que então seria a resignação. Depois que eu constato esse sentido de uma vida que não termina, eu vou me resignar nas alternâncias da vida. Por quê? Porque a vida material vai trazer muitas coisas diferentes para nós. Vai trazer sofrimentos, vai trazer alegrias também, mas vai trazer muito sofrimento, muita dor. E aí ele fala, né? A gente passa a não se afligir com os tormentos. Por quê? Porque eu sei que eles são passageiros. É aquilo, né? Tudo vai passar. Eu passo a ter certeza de um futuro que depende de mim. Eu sou protagonista da minha vida. Por quê? Porque eu vou assumir sempre as consequências das minhas atitudes. A maneira como eu assumo aquela dor, aquele sofrimento, vai ser a maneira como eu vou sofrer mais ou menos. Eu sou a autora da minha condição evolutiva. Nada é fruto do acaso, como ele dizia lá no início. E um terceiro efeito que ele diz que seria da indulgência é o perdão, é a tolerância com as outras pessoas, porque da mesma maneira que eu percebo as minhas dificuldades, os meus intempéries, eu percebo que o outro também. Se eu tenho dificuldade, em determinadas coisas, o outro vai ter, ou nas mesmas ou em outras, mas vai ter. Então, eu passo a ser mais tolerante com o meu irmão. Eu passo a perdoá-lo
nas suas falhas, porque eu também tenho as minhas. Então, são os sacrifícios voluntários. Eu me sacrifico voluntariamente porque eu percebo que eu sou igual a todo mundo. Eu percebo que a vida, ela é maior e ela é para sempre. Então, eu vou viver esse meu sacrifício de hoje, essa minha dor, voluntariamente, sem culpar o outro, sem arrumar, terceiros, sem jogar culpa nos outros, para as minhas mágoas, para as minhas dores. Não, eu vou perceber que isso é meu, que sou eu que, no fundo, causo aquelas, mazelas, dependendo de como, eu vivo essas situações. Eu vou passar a aceitar a mim mesmo e aos outros, cada um da maneira como é. Caibar Schutel, ele diz assim, a gente fecha essa conclusão 7, é uma mensagem dada ao médium Alexandre Pereira por ocasião do terceiro congresso do Espiritismo.net. Ele diz assim, já como espírito aqui, que a filosofia ensina, a reflexão constrói, a vivência enobrece. Olha que lindo, só nessa frase, né, já diz tudo. Assim surgiu o Espiritismo, como um farol radiante e vivo para iluminar as nossas vidas. Seus ensinos claros e nobres enchem nossos espíritos de sabedoria e nos fazem agir. O Espiritismo é reconhecido no dia a dia naquele que sabe mostrar, na família, na sociedade, no templo, como boa pessoa, refletindo a filosofia aplicada em seu interior, vivida, personificada em ações do bem, sem dar ar de santo, mas sendo o melhor que pode na vida atual. Que sabedoria, né, que Caibar Schutel traz nessa mensagem aos espíritas, né? De como o espiritismo é um farol dentro de nós, porque ele ilumina, porque ele faz de nós o quê? Seres melhores, seres do bem. Entramos então aqui na conclusão 8. A conclusão 8, Kardec traz o seguinte: esse impacto, né, principalmente aos materialistas e também aos religiosos de outras religiões na época, começam a questionar que o Espiritismo ensina uma nova moral. Então, Kardec diz isso, que para algumas pessoas o Espiritismo ensina uma nova moral. Então, o Espiritismo vem trazer uma moral diferente através dos seus ensinamentos. E aí, Kardec até faz uma pergunta, né? Mas qual é a moral? Qual é a moral que o Espiritismo prega? Qual é a moral que o Espiritismo ensina que seja nova, né? Que moral é essa? E aí ele vai ao fundamento. Qual é a moral que a gente ensina? Não é a moral da caridade universal, que inclusive é esse que, né, o nosso lema, fora da caridade não há salvação, e Kardec não disse fora do espiritismo não há salvação. Ele diz fora da caridade não há salvação. Então, a caridade universal é a moral, que é perdão, indulgência, benevolência, segundo os próprios espíritos. Essa é a verdadeira caridade, né? Benevolência, indulgência e perdão. E aí ele coloca essa caridade universal, essa moral nova, não é a moral de Jesus? Aí agora tapa a boca daqueles que estão dizendo que o Espiritismo traz uma nova moral. Mas a moral que o Espiritismo traz, diz Kardec, é a da caridade. E a caridade não é a moral de Jesus?
Então, nós pregamos a caridade de Jesus, nós pregamos o ser discípulos de Jesus. Nós somos cristãos. Então, aonde se fundamenta essa história de que o Espiritismo traz uma nova moral? Ah, o Espiritismo não fala de Jesus. O Espiritismo não traz uma negócio, a gente segue Jesus. Mas nós também. Aí é que está. O Espiritismo não está trazendo uma moral nova. O Espiritismo está falando da moral de Jesus, dos ensinamentos de Jesus. E aí Kardec vai continuar. Vai continuar dizendo que o Espiritismo não ensina uma moral diferente da de Jesus. Os espíritos vêm não apenas confirmá-la, ele diz, mas mostram a sua utilidade prática. Então, quando os espíritos respondem ali, né, todas as perguntas no livro dos espíritos, eles vêm o que? Eles vêm confirmar essa moral do Cristo. E mais ainda, ele diz, não vem só confirmar, mas ele vem mostrar a utilidade prática, porque se eu não pratico, se eu só conheço, não adianta de nada. Tornam claras verdades que tinham sido ensinadas apenas sob forma alegórica. Então, o Espiritismo traz o que é a verdadeira caridade. É sair do templo e ir lá na rua e ver o seu irmão sofrendo. É estender a mão, é dar um prato de comida, um copo de água, um ombro. É orar na prática. É a prática em obras. É ser benevolente, é ser tolerante com aqueles que erram. E ao lado da moral, eles vêm definir os problemas mais profundos da psicologia. Ou seja, a gente tem que encontrar dentro de nós quem somos, por que fazemos, por que atuamos dessa maneira, por que fazemos da outra maneira. Vem justamente aqui definir quais são lá dentro do meu psique, o porquê que eu faço as coisas. Nem todos que diz Senhor, Senhor, não é simplesmente eu me vangloriar porque eu dou a esmola ao pobre, mas é o óbolo da viúva, é aquela moedinha que única que eu tenho e que eu vou partilhar com meu irmão. Então, não é uma moral nova, é a moral de Jesus e uma moral que Kardec diz muito mais exemplificada agora pelos espíritos. Por quê? Porque são melhores? Não, porque eles já vivenciaram isso, eles têm uma visão mais ampla do mundo espiritual, eles podem nos trazer a comunicação de algo que eles compreendem com maior propriedade, e por isso eles nos advertem e nos ensinam. Jesus veio mostrar aos homens o caminho do verdadeiro bem, diz Kardec. É o caminho do bem que a moral nova do Espiritismo prega. Não é apenas um único homem ou um profeta que nos vem advertir, como eu dizia antes, mas é a luz surge de todas as partes, é um mundo totalmente novo que se desdobra aos nossos olhos. Porque justamente é esse mundo espiritual que vem se comunicar conosco. A gente vai ver espíritos colocando as consequências daquilo que viveram, a gente vê isso no céu e inferno, espíritos em graus mais elevados e espíritos em graus mais sofredores. Por quê? Porque estão sofrendo a consequência, e essa comunicação dele, essa luz que Kardec diz, que vem de todas as partes. Por quê? Porque são irmãos que já passaram, como nós, na matéria e que hoje podem nos ajudar, nos alertando. Olha só, não vai por aí não que você vai se dar mal. Olha só, continua nesse caminho do bem porque vai ser legal para você. Percebem como é
é uma comunicação amorosa, é uma comunicação de advertência, é uma comunicação de amor, de nos ajudar a enxergar na prática, a construção do nosso futuro, que é a verdadeira vida, a vida espiritual. Kardec continua dizendo: as comunicações espíritas revelam um mundo invisível que nos cerca, porque era um mundo que a gente não entendia, não via, e que os espíritos vêm trazer para nós. E ele faz uma comparação. Assim como a invenção do microscópio nos mostrou o mundo dos infinitamente pequenos que desconhecíamos, e o telescópio nos mostrou milhares de sóis e planetas que também desconhecíamos. Então, ele faz essa comparação da mesma maneira que o microscópio vem nos ajudar a enxergar aquela célula, a enxergar aquela bactéria, aquele protozoário que a gente não consegue ver a olhos nus, e ali se revela, e agora eu vejo como estudar isso e como combater esses seres que nos prejudicam, e como entender as minhas células para poder ver como funcionam e como eu posso articular uma saúde melhor. Da mesma maneira, os espíritos vêm nos mostrar, nos revelar coisas que a gente não sabia, que a gente não conseguia enxergar. Ele faz essa comparação. As comunicações com os seres desencarnados deram por resultado nos fazer compreender a vida futura, fazendo com que a vejamos, nos preparando para os sofrimentos e prazeres que nos esperam, segundo os nossos méritos, e por isso mesmo encaminhar para o espiritualismo aqueles que viam nos homens apenas a matéria, a máquina organizada. Então, essa comunicação, essas manifestações, que a gente não pode ficar parado nela, por quê? Porque elas não são simplesmente o sobrenatural, a comunicação pela comunicação. Por que que os espíritos se comunicaram conosco? Para nos fazer compreender a vida futura. Essa é a finalidade. Não é simplesmente, então, para que que eu quero uma comunicação? Para que que eu quero saber onde é que está minha mãe, meu pai, meu primo, minha avó? Para que que eu quero saber? Eles vão se comunicar conosco quando isso for para o nosso bem e para o bem deles também, evolutivamente. Quando for para compreender a vida futura, quando for para compreender o que é bom para a nossa evolução. Se não for essa finalidade, não tem porquê a comunicação com os espíritos. É isso que a gente tem que entender dentro do próprio espiritismo. Não simplesmente sair procurando comunicação por curiosidade. Não é a curiosidade que deve nos mover aos centros espíritas, mas a compreensão da vida futura, a compreensão de como eu devo agir hoje como discípulos de Jesus, como praticantes da prática moral ensinada por Jesus. Senão não vale de nada a comunicação. Os espíritos não querem espíritos sérios, mentores, guardiões. Eles não querem se comunicar conosco pelo nada. Eles querem se comunicar para fazer a gente compreender essa vida futura e para fazer a gente compreender como caminhar. Não tem outra finalidade. Se tiver, não vale a pena. Percebem, meus irmãos? A diferença? Isso é preciso, isso é profundo e a gente tem que pensar muito bem dentro de nós. Por que muitas vezes eu procuro comunicações? Por que que muitas vezes eu vou atrás de querer saber futuro, passado? Por quê? Por quê? É sempre o porquê, o porquê, o porquê. Mas o porquê? Se não for para compreender como eu me transformar, como eu me modificar, como eu me reformar intimamente para a vida plena, não vale nada. Não é necessário e eu devo parar por ali.
Percebem a diferença? E Kardec continua dizendo que o espiritismo ele matou de vez o materialismo. Então é lógico que os materialistas ficaram doidos, né? O primeiro embate, porque isso é realmente é antagônico. Espiritismo e materialismo são antagônicos. Então o futuro deixou de ser uma coisa imprecisa, vaga. Não é bom isso? Por mais que eu decidi, poxa, graças a Deus. Agora eu sei o futuro que me espera. Eu sei que tudo aquilo que eu faço não é vão. O que eu estudo não é vão. O que eu pratico não é vão. O futuro deixa de ser uma coisa que não tem sentido, que é vago, que é impreciso. É uma verdade que se compreende, que se explica quando se veem e ouvem aqueles que vêm até nós se lamentar ou se felicitar pelo que fizeram na terra, aquilo que eu dizia antes. Então, tem espíritos. é, 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 que se lamentam e nos advertem, olha só, eu fiz tudo de errado e agora está aqui sofrendo porque tu fez tudo isso que eu podia ter feito melhor e não fez. E por aqueles que se felicitam, né? As comunicações de Santo Agostinho, de São Luís, de ver assim tantos espíritos, né? Gozando da felicidade de tudo aquilo que eles fizeram até hoje e continuam fazendo. Quando eles dão essa comunicação para nos mostrar como a esperança da mudança, como a esperança de um mundo melhor, de uma vida futura, de uma vida feliz. Todo aquele que é testemunha disso se põe a refletir e sente a necessidade de se conhecer, de se julgar e de se modificar. Sim, a partir do momento que eu realmente recebo essas comunicações pensando, compreendendo a vida futura, eu automaticamente vou querer modificar a mim mesmo, porque eu vou querer também alcançar essa felicidade que os meus irmãos alcançaram. E aí, eu termino aqui essas conclusões. A gente ainda tem a conclusão 9, mas que a gente não vai falar aqui, nesse momento, pelo menos. Essa comunicação, essa que Emmanuel nos dá, está lá no livro Pão Nosso, logo no início do livro, o chamado No Serviço Cristão, que Emmanuel vai trazer assim esse caminhar para essa reforma íntima, para nos alertando, né? Emmanuel diz assim, claro que eu compilei, né? Não trago a mensagem toda aqui. Quem quiser pode ir lá no livro Pão Nosso no início e ver. Ele diz: não falta quem veja no Espiritismo mero campo de experimentação fenomênica, sem qualquer significação de ordem moral para as criaturas. Quer dizer, tem aqueles que só veem os fenômenos. Muitos aprendizes da consoladora doutrina, desse modo, limitam-se às investigações de laboratório ou às discussões filosóficas, ou seja, ficam só no fenômeno. Não vale pesquisar recursos que não nos dignifiquem. Olha o que Emmanuel fala. O que adianta eu fazer pesquisas que não vão me dignificar? O problema, ele diz, não é de saber, é de reformar-se para o bem. Não adianta guardar a certeza na sobrevivência da alma, além da morte, sem o preparo terrestre na direção da vida espiritual. E nesse esforço de habilitação, não dispomos de outro guia mais sábio e mais amoroso que o Cristo. Pregamos a moral do Cristo. Somos cristãos, não é isso? Somente à luz de suas lições, das lições do Cristo, sublimes, é possível reajustar o caminho, renovar a mente e purificar o coração. Que mensagem linda de Emmanuel, muito sábia. Então, não podemos ficar simplesmente nas comunicações, não podemos ficar simplesmente na exterioridade das coisas.
A gente tem que ir lá dentro de nós, na nossa reforma íntima, para poder alcançar a verdadeira vida, que é a vida espiritual, que é a vida que nos dá a felicidade plena. E isso a gente aprende no dia a dia, a gente aprende através da caridade plena, da caridade praticada verdadeiramente no amor. Fiquemos todos com Jesus nessas reflexões. Espero ter trazido assim muita luz nesse momento para os nossos corações, para o nosso crescimento espiritual, porque é isso que vale. Até uma próxima oportunidade. Fiquemos todos com Jesus. Assim seja. Amém.